Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. A CDU vai voltar ao poder na Alemanha. Friedrich Merz vai ser o novo chanceler e o SPD de Olaf Scholz registra um dos piores resultados da história. Para interpretar estes resultados, no Explicador da Tarde Política vão estar em debate Pedro Delgado Alves, do PS, e Bruno Ventura, do PSD. Explicador com moderação da Raquel Abcacis e do Miguel Vítor Dias. Bem-vindos. Bruno Ventura, o novo chanceler. Friedrich Merz representa uma CDU muito diferente da de Angela Merkel. A CDU que vai assumir o poder é muito diferente daquilo que estávamos habituados numa liderança à direita na Alemanha? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde à Raquel, ao Miguel, boa tarde ao Pedro. Eu julgo que ainda é cedo para ver, julgo que sobretudo é que os tempos são diferentes e, portanto, exigirão também uma liderança diferente. E isso só se verá com o desenvolvimento da política, mas é natural que uma liderança que surge no início de 2000 num determinado contexto da Europa, da NATO, sem uma agressão tão presente da Rússia e sem fenómenos como a imigração, problemas de segurança internos, na altura, que hoje o chanceler tenha posicionado a sua candidatura para dar resposta a outros tempos e outros desafios. E nesse sentido, à partida será diferente, mas teremos que ver. Sobre a eleição na Alemanha, eu julgo, contudo, que há questões mais estruturais que possamos partilhar com os nossos ouvintes e que devem ser analisadas, se me permitir. Em primeiro lugar, e o sinal que eu julgo mais preocupante, é um recuo avassalador do centro político que se registrou na Alemanha. Depois deste resultado eleitoral, nós, para termos uma ideia, apesar de haver uma enorme similaridade, por exemplo, em relação à fragmentação parlamentar do Parlamento, da composição do que é hoje o Parlamento português, do que é o Parlamento, do que será o Bundestag, o centro político na Alemanha passou a representar 45%. Em Portugal representa 59%. O SPD teve o pior resultado desde o século XIX, o que deve levar o Partido Socialista, aliás, há outros dados também aqui interessantes sobre o posicionamento e o lastro do Partido Socialista, do socialismo no espaço europeu. Hoje em dia, em 27 países da União, apenas 4 são liderados pelo Partido Socialista, e este resultado traz desafios enormes ao novo chanceler, que aproveito para saudar pela eleição, porque terá desafios enormes pela frente e talvez o debate sem caminho por aí, darei a minha perspectiva. Já vamos ouvir a sua perspectiva. Deixe-me só alargar aqui o debate ao Pedro Delgado Alves, bem-vindo também. E pedir também um comentário assim mais genérico ao resultado eleitoral na Alemanha, mas também com foco naquilo que foi o resultado do SPD e de Olaf Scholz, porque de facto foi o pior resultado dos últimos mais de 100 anos e deixa a Alemanha numa situação, do ponto de vista europeu, estranha de abrandamento da economia. Olaf Scholz não tem outra solução senão deixar o lugar a outro? Bom, boa tarde a ambos. Em primeiro lugar, acho que é uma reflexão que o SPD já está a começar a fazer e até de forma muito rápida já indicou quem é que será o seu novo líder parlamentar e é muito provável que, fim agora este processo de construção do próximo governo, que haja provavelmente uma substituição no SPD. Mas ainda antes de entrar nos resultados, eu queria só dar 2 ou 3 notas sobre algumas coisas que o Bruno referiu. Eu acho que há aqui uma avaliação errada de quem são os partidos do centro na Alemanha. Os partidos do centro na Alemanha não são só o SPD
e a CDU. Os Verdes hoje, inegavelmente, são um partido que deve considerar-se um centro político, é um partido que tem feito parte de coligações governamentais, não só a nível federal, como também a nível de vários Estados, governa com a CDU em vários locais e, neste sentido, capacidade construtiva de soluções, eu sou menos pessimista, eu não olho para estes resultados e não vejo 46% para o centro, porque junto os Verdes, e acho que os Verdes acrescentam aí pelo menos os seus 12% aproximadamente que tiveram, e portanto esse centro, que potencialmente até poderia ser, caso necessário, acabou por se verificar que não será muito provavelmente necessária a presença dos Verdes na Alemanha, mas é um espaço mais alargado do que aquele que aparenta. Acho que a ideia dos Verdes, que continua a estar subjacente a alguns discursos, é muito marcado por parte da sua história. Hoje em dia são um partido mais mainstream possível, consegue encontrar na Alemanha e até no quadro europeu, até às vezes tem posições em alguns temas mais conservadores que o próprio SPD, não propriamente em temas de direitos fundamentais, mas em alguns temas sociais. Pedro Delgado Alves, mas em todo o caso o resultado da AfD cria um abanão no sistema político alemão, ou não? Sim, mas eu já lá iria, ou seja, temos aqui uma coisa que é de assinalar, que é uma incapacidade dos partidos ao centro de ou aguentarem, e o descalabro do SPD revela mesmo isso, o SPD perde 9 pontos percentuais relativamente às últimas eleições, mas mesmo a CDU, num quadro de um governo particularmente impopular entre o SPD, os Verdes e os liberais, a soma de perda de votos deste conjunto, os Verdes até são quem aguenta melhor, mas o conjunto perde cerca de 19 pontos percentuais e a CDU só consegue capitalizar em cerca de 4. Portanto, foi noutros locais que os eleitores foram procurar a forma de protestar ou construir, no seu entender, alternativas. E a duplicação de votos da AfD, essa sim, é especialmente problemática. Ela, por um lado, vai buscar eleitores à CDU, vai buscar eleitores aos liberais, também ao SPD há alguma transferência de votos, mas consegue ir buscar votos à abstenção. E esse é um fator que, afinal, bastantes preocupações. E, simultaneamente, a percentagem dos votos jovens, se formos vê-lo, há já a indicação que o partido mais bem sucedido no intervalo entre os 18 e os 24, curiosamente, é o partido da esquerda, que consegue crescer, surpreendentemente. Havia quem vaticinasse que pudesse desaparecer, mas tem aqui um resultado mais robusto do que o esperado. E quer a esquerda, quer a AfD, lideram no voto mais jovem e, portanto, é um dado de facto de futuro. Que permite uma leitura positiva para o futuro. Deixe-me só, porque nós já vamos à questão. Já agora só para concluir. O SPD, de facto, à sua esquerda, se somarmos quer aquele resultado em que o partido da esquerda consegue crescer, e mesmo o partido da Sara Wagner não consegue tangencialmente entrar no Parlamento, consegue 5%, portanto o SPD tem 9% de eleitorado à sua esquerda, para o qual sangrou durante este ato eleitoral e para o qual também perdeu eleitores de uma forma muito expressiva, o que revela que o seu desgaste, não só na liderança deste governo, como também dos anos que antecediam, o SPD sai do governo não ao fim destes 3 anos de Scholz como chanceler, mas ao fim destes 3, somados aos 8 anteriores em que esteve em coligação com a chanceler Merkel, e no qual, aliás, Scholz foi Ministro das Finanças durante 4 desses anos, e portanto esse desgaste acumulado revela que neste xadrez político os partidos que não conseguem oferecer bem-estar e melhoria da qualidade de vida são seriamente prejudicados na sua própria base eleitoral. E eu ia aí a esse ponto que é, Bruno Ventura, a CDU terá que se coligar ao que tudo indica com o SPD. Isto não pode contribuir para uma afirmação ainda maior da AfD, que vai ser o rosto da oposição na Alemanha? Miguel, obrigado pela questão e julgo inclusive que a questão é um ponto essencial da forma como olhamos não só para a Europa, mas para a estratégia política do espaço moderado, do espaço político moderado nos Estados da União. Antes só um ponto, a comparação que eu fiz tem que ver com os partidos que durante muitos anos foram considerados ter um monopólio do espaço moderado e democrático, os equivalentes ao PSD e ao Partido Socialista. Até porque, repare, para uma futura coligação, se aprofundarmos mais a política cotidiana da Alemanha, se olharmos para a CDU, que vai em coligação com a CSU, sabemos que a liderança da CSU muito dificilmente será possível pôr os verdes numa coligação governativa, tendo em conta aquilo que tem sido o posicionamento da CSU em relação aos verdes. Quanto à sua questão, repare, o novo chanceler alemão tem imensos desafios pela frente. E ele levou a fasquia. Quem viu as declarações do novo chanceler antes das eleições e depois das eleições sobre um novo papel de liderança da Alemanha, inclusive
na área da defesa, um novo papel de liderança na Europa, contemplando também a área da defesa, que aqui sim é uma grande novidade, percebe que a solução governativa encontrada será muito importante para dar resposta a esse desafio. Repare, a Alemanha, sobretudo a Alemanha, mas também muitos países europeus, desde do que aconteceu há 3 anos na Ucrânia, da invasão da Rússia a um Estado soberano, tem um desafio enorme da procura de alternativa de fontes energéticas. E a Alemanha tem aqui um déficit notável, endereçado pelo novo chanceler da Alemanha. Por outro lado, aquele que era o motor da economia alemã, onde assentava o motor da economia alemã, que é a indústria automóvel, tem dado sinais de recessão. E os desafios externos, até por um novo player na área, nessa indústria que é a China, que não é um competidor qualquer, podem provocar, ou seja, obrigam a Alemanha a repensar o seu tecido industrial e os elementos pelos quais assentam a economia. Portanto, os desafios são imensos, não são só eternos, e o governo que o novo chanceler terá que formar é um governo para dar resposta a estes desafios, não só a estes desafios, mas para o papel de liderança que Friedrich Merz afirmou desejar para a Alemanha no futuro. Ora, qual é que é aqui o grande desafio? O grande desafio é mais ou menos o seguinte: nós olhamos para a fragmentação parlamentar e diríamos assim, isto, do ponto de vista da estabilidade, estaria resolvido com o acordo entre a CDU e o SPD. Alcançar-se uma maioria estável para dar resposta a este tipo de problemas. Mas um dos assuntos, por exemplo, que o Friedrich Merz quer dar resposta tem que ver com fenómenos de regularização de imigração e não sabemos até que ponto, por exemplo, uma coligação com o SPD seria sólida o suficiente para endereçar esses problemas. Acresce um outro problema político que aqui é sistémico. Uma decisão dessa natureza, pondo o SPD num contexto destes, com a CDU no mesmo governo, libertaria o espaço de alternativa democrática aos seus polos na sua extrema-direita e na sua extrema-esquerda, o que é muito perigoso para um sistema democrático do Estado que tem a economia mais importante da União Europeia. Portanto, os desafios são imensos. Sim, e, portanto, não acredita que a solução seja uma coligação CDU-SPD? Eu não estou a dizer que não acredito. Eu estou a fazer uma radiografia da situação. O que eu acredito eu acho que em Portugal, acho que o chanceler Friedrich Merz deverá falar muito com o nosso primeiro-ministro, Luís Montenegro. Portanto, defende uma solução à portuguesa de um governo minoritário. Que demonstrou uma imensa capacidade de imprimir uma nova dinâmica no governo, sem capitular perante o radicalismo. Pedro Delgado Alves, como é que olha para este xadrez pós-eleitoral? Acima de tudo, não fazendo comparações com Portugal, que eu acho que aqui não fazem sentido nenhum, com todo o respeito, Bruno. Ou seja, não só a cultura política alemã é outra, a possibilidade de governos minoritários na Alemanha é algo que está fora não só da lógica do funcionamento do sistema, ou seja, o governo o chanceler tem que ser eleito por uma maioria absoluta no Bundestag, portanto, nem sequer esta lógica de governos minoritários é nossa, e até há uma maturidade democrática na Alemanha bem superior à nossa, que permite a construção de consensos para a qual nós não estamos vocacionados. E, portanto, eu acho que, neste caso, a matemática dita mesmo que há uma inevitabilidade de uma coligação entre a CDU e o SPD. E a questão de os verdes terem se tornado supérfluos, só no sentido em que matematicamente não são indispensáveis, não é inteiramente assim a 100%. Um dos temas principais que a Alemanha vai ter que enfrentar, aliás, foi o que esteve na base da queda do governo em grande parte, tem a ver com a constitucionalização do processo do endividamento público, ou seja, um erro estratégico que os decisores europeus tomaram, em grande parte motivados pela Alemanha, e, portanto, a inscrição fixa, rígida na Constituição dos limites ao déficit e à dívida, levam agora a que a Alemanha, sabendo que vai precisar de investir, designadamente no setor da defesa e noutros, designadamente naqueles que garantem bem-estar e evitam que os seus cidadãos fujam para os extremos e para aqueles que lhes dão, enfim, pela via do protesto, uma alternativa de voto. A necessidade de rever a Constituição para, de uma forma ou de outra, eliminar aquilo que eles chamam o travão à dívida, mas, portanto, aquilo que nós chamávamos, aquilo que estava com o conteúdo do tratado, que nós quase constitucionalizámos, mas ficou apenas no Tratado Orçamental. Para isso, nem sequer com os verdes, SPD e CDU vão ter maioria de 2/3 no Bundestag para poderem fazer essa reforma constitucional. E é muito difícil poderem fazer esse caminho. Por exemplo, a esquerda sempre foi também adversária desta ideia de um travão constitucional à dívida, mas se o ponto é o objetivo principal desse
a dívida a ser levantada, é gasto em defesa, tem aí uma dificuldade, porque também o Partido da Esquerda está fora Como é óbvio. Não tem essa adesão absoluta. O xadrez é especialmente difícil e não acho que é mesmo aqui uma alternativa que não passe por uma construção de uma solução, neste momento, em que fixe bem as prioridades internas da Alemanha, por um lado, e os desafios externos no qual ela está. Mas, ó Pedro, o meu ponto é... Há quase que uma situação de necessidade internacional em que estamos, e nisso o novo chanceler, o provável novo chanceler, foi muito claro em ser assertivo face às posições norte-americanas que estão fora do consenso tradicional a que estamos habituados, assertivo no sentido de afirmar um espaço de independência europeia que tem que ser construída. Mas para isso precisamente, a definição das prioridades vai ter que olhar para temas como este que foi há instantes referido, o das migrações, e ver que as migrações, a possibilidade de chegar a um consenso com o SPD é muito maior do que aparenta, porque na verdade, cometendo um erro estratégico que muitos partidos vão cometendo, à esquerda e à direita, mas muitas vezes é mais a direita conservadora que incorre neles, mas não é só a direita conservadora. E está indo atrás dos temas que a extrema-direita coloca em cima do tema e sobrevaloriza e sobreenfatiza, e as migrações têm sido especialmente cavalgado nesse sentido, ou seja, coloca-se na posição de validar o discurso da extrema-direita, mas depois quase ficar preso a ele. E o impacto que os saldos migratórios têm é inegável na psique coletiva, na ideia de uma Europa sob cerco que a extrema-direita soube construir, mas verdadeiramente o principal problema que a Alemanha enfrenta não é este. O principal problema que a Alemanha enfrenta tem a ver com o seu crescimento, tem a ver com o desmame de uma situação em que depende... Sim, e isso é particularmente relevante no panorama alemão. Deixe-me só... Do momento para o outro deixou de ter acesso à energia de forma sustentável da Rússia. Portanto, tem que reconverter várias das suas opções de política interna e política económica e não pode dispensar migrantes nesse exercício sequer. Portanto, é um gelo finíssimo que tem que ser atravessado nos próximos meses. Certo, mas ó Pedro, só para frisar aqui um ponto, independentemente da inevitabilidade da matemática ou da prática constitucional alemã, objetivamente há um risco que é inegável, e é esse aqui o meu ângulo de análise, de juntar permanentemente partidos que antes eram uma alternativa democrática numa forma de governo. É inegável nesse acontecimento que o espaço da oposição e da alternativa fica independentemente da maturidade democrática de cada Estado. O que isso faz é libertar um espaço da oposição para partidos mais radicalizados, e isso não me parece que seja muito positivo para as democracias europeias, mas é uma leitura e é um alerta. Mas então, quem está fora do governo está no governo ou está na oposição? Não é isso. É que esse híbrido não é viável, não é? Mas agora que o ponto de cada um ficou perceptível, deixem-me só introduzir um último assunto, porque estamos quase a chegar ao nosso fim e queria ir à questão ucraniana, que é relevante. E Bruno Ventura, o novo chanceler tem uma postura face à Rússia mais assertiva do que Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky ganhou aqui um novo e importante aliado? Não, sem dúvida que ganhou, e as notícias que hoje vieram das reuniões dos Estados-membros com a Ucrânia são positivas. A Europa começa aqui a dar uma resposta positiva ao desafio. As notícias também de uma possível paz também são positivas. A questão da Alemanha tem muito que ver com a questão da Europa. A Europa nos últimos 75 anos assentou a sua capacidade de dissuasão perante adversários externos, seu modo de vida no chapéu nuclear norte-americano. Hoje em dia, só um Estado europeu, só um Estado da União Europeia, que é a França, tem capacidade de projeção nuclear. E mesmo assim com regras muito específicas para a sua utilização. O outro Estado que não é da União Europeia é a Inglaterra. Portanto, a questão de facto que se coloca é a seguinte, nós para sermos dissuasores perante uma potência expansionista, agressiva como a Rússia, necessitamos na Europa de aumentar esta capacidade, e esse será um debate no futuro, numa altura em que os Estados Unidos se pretendem manter, não vale a pena sermos aqui muito dramáticos, na NATO, mas que pretendem simultaneamente começar a investir em outras geografias onde entendem mais necessário conter aquele que é o seu rival sistémico, que é a China. Portanto, os desafios são de facto imensos e a prioridade estabelecida no aumento das capacidades de defesa e de dissuasão da Europa são muito prementes mesmo. Pedro Delgado Alves, este é um ponto importante, este passo em frente que o novo chanceler pode querer dar no apoio à Ucrânia?
Mas eu acho que a posição europeia cria aqui um bocadinho uma névoa em torno da posição do chanceler Scholz, mas a posição da Alemanha tem sido, em alguns momentos, por ser cautelosa, porque são alterações substanciais a longo prazo, designadamente as questões da adesão à NATO, da adesão à União Europeia, que foi naquelas em que eventualmente a posição possa não ter sido tão entusiástica de início, mas a Alemanha está solidamente no bloco daqueles que apoiam a situação na Ucrânia, a situação, isto é, o continuado apoio à Ucrânia. Portanto, aquilo que importa das declarações do chanceler, do futuro, a chanceler disse há algumas semanas, tem de facto mais a ver com a situação em que estamos hoje e na situação em que temos um claudicar, não é um claudicar, mas temos uma alteração de posicionamento de um aliado tradicional dos europeus do outro lado do Atlântico. Hoje, se por um lado podemos olhar para aquilo que são os encontros entre o Presidente Macron, os encontros telefónicos e os contactos telefónicos e os encontros entre o Presidente Macron e o Presidente Trump, ou as notícias que vão surgindo, o que é certo é que há uma fissura que não se verificava no passado. Hoje, de forma muito assertiva, os líderes europeus procuraram em Kiev dar uma nota da sua compreensão dos desafios de segurança que a Ucrânia enfrentará no futuro, e isso foi extraordinariamente importante, essa manutenção de coesão perante uma retirada e uma alteração objetiva da posição que encontramos do lado dos Estados Unidos, e o sítio onde, efetivamente, talvez hoje diagnostique um dado mais negativo é em Nova Iorque, nas votações que ocorreram nas Nações Unidas esta tarde, esta manhã, esta tarde em Lisboa, e em que, de facto, a posição americana foi ao arrepio daquilo que daquilo que tem sido a posição conjunta que tem mantido com os seus aliados europeus. Pedro Delgado Alves, e porque estamos mesmo a acabar, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, mas essa coesão que hoje se mostrou com grande força em torno da Europa, em torno... Exato, ao lado de Zelensky, implica inevitavelmente um muito maior investimento na defesa, quer da Alemanha, quer de todos os países europeus. Indiscutivelmente, esse caminho já vinha sendo feito, essa reflexão já vinha sendo feita quando não tínhamos a expectativa de que a administração de Trump iria reverter ou recuar no seu engajamento no que diz respeito à defesa coletiva europeia. Esse já era um problema. Mas agora agrava-se. Eu gostaria de fazer aqui um ponto. Eu gostaria de fazer aqui um ponto que me parece importante. Só para tentar responder à pergunta que Força, Pedro. Indiscutivelmente, esse é o grande debate que teremos nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas tudo isto não pode ser feito sem perceber uma coisa. As democracias europeias querem conservar esta característica de serem democracias e precisam de ter a adesão popular às suas decisões e precisam de garantir que os seus cidadãos percebem que a proteção do seu modo de vida pode significar mais gastos em defesa, mas o seu modo de vida não pode ser descaracterizado de tal forma, desaparecendo a proteção social, a garantia do rendimento. Temos mesmo que fechar. Em 20 segundos, Bruno. Como se o sacrificamos, estamos a proteger algo que estamos ao mesmo tempo a matar, fazendo uma estratégia de uma reprogramação da despesa pública no quadro europeu. Bruno, e é essa Bruno Ventura, Pedro, eu vou mesmo ter que dar 20 segundos, já estamos mesmo a ultrapassar o nosso tempo. Bruno Ventura, em 20 segundos para concluir. Só dar uma nota. É que muitas vezes separamos as coisas e as coisas são complementares. O aumento das capacidades de defesa da União Europeia já estão estabelecidas desde a Cimeira de Gales de 2014, que definiu o aumento da contribuição. Naturalmente, perante uma ameaça consumada, esse esforço terá que aumentar. Eu gostaria só de terminar de dizer o seguinte. Até como pilar da política externa portuguesa, que tem a ver com a nossa relação transatlântica, nós não devemos permitir que a emoção nos tire o foco. Há um dado objetivo. Eu não acredito que se os Estados Unidos e a Europa não tivessem atuado em complementaridade quando a Rússia invadiu a Ucrânia e quis fazer capitular Kiev numa semana, que teria sido possível a resistência da Ucrânia se a defesa não fosse complementar. Para a defesa continuar a ser complementar, autónoma não significa o fim da NATO, significa o aumento das capacidades europeias dentro da NATO. E esta deve ser a nossa prioridade. Bruno Ventura, Pedro Delgado Alves, obrigado pela vossa participação nesta edição do Explicador.